Olha só, quando a gente pensa em digitalização, é fácil achar que foi só sobre levar as coisas para online, né? Mas a verdade é que foi muito mais fundo. Ela, na prática, virou o jogo de cabeça para baixo, mudando como os negócios funcionam e principalmente para quem eles realmente precisavam olhar. Bora mergulhar nessa história para entender como isso aconteceu. E para começar, uma boa pergunta: quando foi que a internet de verdade mudou o mundo? A resposta talvez não seja o dia em que ela foi inventada, não. A real virada de chave, sabe qual foi? Foi o momento em que ela saiu da mesa do escritório e foi parar literalmente no nosso bolso. E a primeira grande transformação foi justamente essa aí. Essa evolução que foi, assim, dramática na forma como a gente passou a acessar o mundo digital. No começo, a gente tinha basicamente duas eras bem distintas. Primeiro, a era do desktop. O que isso significava? Que a internet tinha horário de trabalho. Era das 9 às 5, dentro de um escritório, e era uma ferramenta usada principalmente por quem era assalariado. Aí, bom, chega a era móvel. E tudo muda. O acesso vira 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer lugar. E o mais importante de tudo, não era mais só para uma classe, era para todo mundo. E olha, isso não é achismo, não. A prova estava ali, nos números. Se a gente olhasse os dados de tráfego da internet lá no começo, o padrão era claríssimo. Picos enormes durante a semana, no horário comercial, e uma queda, assim, absurda nos fins de semana. Isso só provava uma coisa. A internet era, na sua essência, uma ferramenta de trabalho. Até que o celular chegou com tudo. Com a conexão móvel, aquele gráfico de picos e vales simplesmente se achatou. O tráfego ficou constante o tempo todo. A internet deixou de ser um clubinho, sabe? Ela finalmente tinha chegado para todo mundo, em todas as camadas da sociedade. Ok, então a internet está na mão de todo mundo. E o que acontece? Surge um personagem que ninguém esperava. Um novo tipo de influenciador. E a chave para entender isso está dentro de uma dinâmica familiar super interessante. Imagina a cena, que com certeza já aconteceu em muitas casas. Chega uma conta para pagar, de luz ou de água. O titular da conta, o pai ou a mãe, muitas vezes não sabia muito bem como fazer o pagamento pelo aplicativo. Mas quem resolvia? O filho adolescente, o sobrinho, o expert de tecnologia da família. Era essa pessoa mais nova que pegava o celular, pagava a conta em segundos e, como recompensa, o aplicativo liberava um cupom de desconto. Um desconto para um lanche, um café, algo que interessava ao jovem. E aqui está o pulo do gato. As fintechs, as empresas de tecnologia financeira, sacaram isso muito rápido. Elas perceberam que não adiantava fazer propaganda para o adulto, o dono do dinheiro. A comunicação precisava ser com o jovem. As campanhas mudaram da água para o vinho, mostrando o adolescente como o herói que simplificava a vida da família. A mídia mudou, o tom da conversa mudou, tudo para falar com esse novo influenciador. Claro que, com essa mudança toda de comportamento, as indústrias tiveram que correr atrás. Mas essa corrida para se digitalizar não foi igual para todo mundo, não. Alguns saíram na frente, outros ficaram para trás. Vamos entender por quê? Olha que contraste interessante. De um lado, o setor financeiro. Eles foram super proativos. Por quê? Simples. Perceberam logo de cara que um cliente digital era muito mais lucrativo. Do outro lado, a indústria de bens de consumo, comida, bebida, produto de limpeza, eles demoraram para reagir, foram bem relutantes. O negócio deles era com o supermercado, com a loja física. A mudança só veio quando a pressão de fora, dos gigantes do e-commerce, ficou impossível de ignorar. Então, para entender a velocidade dos bancos, a gente precisa falar sobre esse motor de lucratividade. A conta era bem simples para eles. Cada cliente que parava de ir na agência e usava o aplicativo representava um custo a menos. Menos agências, menos funcionários no balcão, ou seja, mais lucro. Foi essa matemática que fez os bancos investirem pesado em internet banking. Enquanto isso, para as empresas de bens de consumo, o digital era, sabe aquele número 0800 no verso da embalagem? Era basicamente isso. Um canal para reclamação. Foi só com a chegada das grandes varejistas online que o jogo virou. Aí elas foram forçadas a entender que o digital não era só um saque, era um campo de batalha pela própria sobrevivência. Mas a história não para por aí. A gente chega agora na parte talvez mais genial da digitalização, que é quando as empresas aprenderam a usar o mundo online não só para vender, mas como uma espécie de bola de cristal, para prever o futuro e tomar decisões estratégicas. E essa é talvez a grande virada de toda essa análise. A verdadeira revolução do digital não foi simplesmente vender mais online. Foi mudar a forma de pensar estratégia. Foi transformar o ambiente digital num grande laboratório para testar ideias, com baixo risco e muito aprendizado.
E como isso funcionava na prática? Pensa numa marca de salgadinho que quer lançar um sabor novo, bem exótico. Arriscado, né? Antigamente, teriam que produzir milhões de pacotes e torcer. Agora, eles lançam uma edição limitada só para vender online. E ficam de olho. Vendeu bem? O que o pessoal está comentando? Se a resposta for positiva, aí sim, o produto vai para as prateleiras do país inteiro. O digital virou esse laboratório incrível, de baixo custo, para tomar decisões que valem milhões. Ok, depois de passar por toda essa jornada, o que fica de lição principal de tudo isso? A grande lição é que a digitalização nunca foi só sobre tecnologia. Nunca foi só sobre ter um aplicativo ou um site. O verdadeiro poder dela foi dar uma nova lente para enxergar o consumidor, para entender de verdade os novos comportamentos e descobrir quem é que no fim do dia está tomando as decisões e por quê. E isso tudo nos joga uma pergunta para o futuro, né? Se a era do celular nos mostrou que um adolescente dentro de casa podia ser um influenciador econômico gigante, quem será o próximo agente de mudança inesperado que as novas tecnologias, como a inteligência artificial, vão revelar? Fica aí a reflexão.